Olá, e mais uma vez bem-vindos ao meu canal e ao segmento da história, como eu trouxe meu filho do autismo mais severo para o autismo mais leve. Hoje é o capítulo 7 e eu havia prometido para vocês falar sobre as duas terapias que fizeram muito bem pro Edinho, logo após aquele período, né, que ele estava começando a falar palavras soltas, às vezes juntando duas palavras, e estava tudo indo bem, razoavelmente bem. Não estava maravilhoso, né, ele não estava aprendendo assim rapidamente, mas estava estável. Mas era isso que estava me incomodando. Estava bem, mas estava estável. O que eu ainda podia fazer? Eu estava sem inspiração, eu estava sem ideias. E foi nessa época que eu participei de uma palestra que falava sobre algumas terapias novas, enfim, terapias diferentes, né, das tradicionais. E eu ouvi falar da terapia Growing Minds, que na verdade quer dizer em português mentes em crescimento, ou seja, pular para fora da caixa. E aquela intuição forte, né, que mãe tem, eu pelo menos sempre tive, falei, poxa, eu acho que eu vou pesquisar sobre isso, vou saber como funciona Growing Minds e quem sabe até seguir, né, a terapia. E, como eu disse, terapia americana, na Flórida, muito longe, e eu tive que dar um jeito. Apesar de na Holanda a gente ter bastante subsídios para tanta coisa, para esse tipo de coisa não tinha. Então eu fui para os Estados Unidos e durante uma semana eu fiquei lá para aprender, né? Aprender com os terapeutas para aplicar no meu filho. Foi um sacrifício? Foi. Foi um investimento que eu nem tinha, né? Foi. Mas valeu tudo a pena. E é justamente por isso, por eu ter feito tanta coisa, que hoje em dia os pais me falam, ah, mas você fez isso, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu falei, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu aprendi com pessoas tão bacanas, né? Eu, mal ou bem, eu consegui fundos para ir aos Estados Unidos aprender. Então, tudo que eu falo aqui no sábado para vocês, né, sua maioria, acho que os pais e as mães, e tudo que eu falo às quartas-feiras como especialista em autismo, que eu também sou, tudo isso é a minha vontade de ver vocês que não têm recursos ou aqueles entre vocês que não têm recursos poderem fazer com seus filhos em casa também. Porque pai e mãe é muito inseguro, né? Eu me coloco nessa há 20 anos atrás. Eu achava que só os terapeutas iam dar jeito e só outras pessoas poderiam fazer aquilo que eu não sabia fazer, que eu não podia fazer, porque eu era mãe, como é que eu ia ser terapeuta? E eu tive que mudar, eu tive que me afastar dessa ideia de que eu não podia, não sabia, para aprender, para saber e para fazer. E isso foi muito bom para o meu filho, foi muito bom para o Edinho. Essa aproximação com ele foi talvez o que tenha feito mais diferença. Ele viu que eu estava tão engajada e que eu estava com essas ferramentas todas, né, nas mãos para ajudá-lo, mesmo em casa. Então, Growing Minds foi uma terapia que fez com que eu começasse a notar tudo que o Edinho podia fazer e que eu não sabia, porque eu não estava observando
como pessoa de fora, como terapeuta, eu estava lidando com meu filho muito como meu filho. Complicado explicar isso. Porque, claro, é a nossa criança, é o nosso filho, e a gente está ali dando todo amor, prestando atenção, dando cuidado. Mas aprender a se colocar também como observador, que um bom terapeuta é um bom observador do seu cliente, do seu paciente. E quando eu aprendi a fazer isso, eu comecei a notar uma porção de portinhas para ensinar o Edinho. Os momentos em que ele se sentia bem, que ele estava apto a aprender, colocar limites, né? Não deixar mais ele ser o reizinho da casa, aprender que ele tinha também algumas tarefas a serem feitas. As suas tarefas eram, né, aprender a se comportar melhor. Então, é claro que ele resistia a essa forma de terapia, eu sendo a terapeuta dele, impondo limites, né? Mas foi necessário porque deu também uma base para ele saber até onde ele podia ir. Porque toda criança tem dificuldade com limites, né? Toda criança, com ou sem autismo, mas quando a gente tem uma criança autista, parece que é mais complicado ainda, porque a gente fica naquele limbo, né? O que é autismo e o que é aquela criança que quer fazer o que ela quer, o que não quer fazer aquilo que você quer que ela faça, né? Como respeitar essa criança. Então, para isso é preciso a gente ter esse olhar de fora, esse olhar quase que como uma terapeuta mesmo. E nisso eu fui conhecendo o Edinho melhor, eu fui prestando atenção em tudo que ele fazia, como ele fazia, quando ele fazia. Eu aprendi a fazer esse planejamento do meu filho e a de colocar no papel, num plano mesmo, como eu ia fazer aquilo, tá? Eu tinha um problema aqui e como eu ia chegar até lá e resolver esse problema. A Growing Minds, ela combina metodologias e olha só que coisa bacana, gente, porque eu conheço muitos profissionais maravilhosos trabalhando com os autistas e adotando uma metodologia, né? A gente tem os profissionais ABA, a gente tem os profissionais Sunrise, a gente tem os profissionais Teach, District Trial Training, o método Denver, Padovan, nossa, muita coisa boa. Mas o Growing Minds, o que ele faz? Ele pega um pouquinho dos métodos que vão ajudar aquela criança. Então, é um método artesanal. É feito, não tem protocolo, tá? Mas a única regra é que não existe o método que vai tirar aquela criança do autismo, então puxar para o autismo leve, não é isso. É observar a criança e é ver, poxa, agora eu vou usar o Teach, agora eu vou usar o ABA. Usar tudo que você, preste atenção, você como pai, como mãe, você estabeleceu que é bom para o seu filho, que você já tentou e ele reage bem, que ele gostou. Então você pega isso e você aplica com ele sem o preconceito, pulando fora da caixa e vendo aonde você pode ir montando aqueles pedacinhos do quebra-cabeça para conseguir ensinar aquilo que você quer ensinar de acordo com o planejamento que você fez. Digamos, você quer ensinar o seu filho a falar. E como é que você vai explicar isso para você mesma? Como é que você vai traduzir isso no seu planejamento?
Você não vai colocar, ele tem que falar. Peraí, vamos observar, vamos tomar esse tempo e pensar que sim, o objetivo é ele falar. Aí vamos fazendo as subperguntas, vamos dissecar esse objetivo no planejamento. Quantas palavras eu posso ensinar para o meu filho em uma semana, em um mês, em 6 meses? A gente vai estabelecendo pequenos objetivos dentro desse objetivo maior, que no exemplo que eu falo é aprender a falar. Então a gente vai pegando, né, os pequenos passos. Seguindo então esse exemplo, eu queria ensinar o Edinho a falar mais do que 2 palavras. Então primeiro eu pensei, quantas palavras eu acho que o Edinho é capaz de aprender e que eu posso insistir durante um mês? E eu fui vendo o que ele gosta mais de fazer, as coisas que ele gostava. Por incrível que pareça, né, uma porção de coisa que não tinha nada a ver com uma criança de 7, 8 anos, às vezes, sabe? Porta-retrato, ele sempre adorou isso. Então, porta-retrato, sabe? Vou escrever lá. Tem uma função muito importante naquele momento, não que tivesse, mas o que eu queria naquele pedacinho do plano é que ele fosse falando, que ele fosse treinando, que ele fosse dizendo, praticando. Porque, por incrível que pareça, quando as crianças não verbais começam a praticar, que é um treinamento, né? E elas vão falando só aquilo que elas sabem, mas elas estão praticando. E a gente vai tentando pular daquela palavra só para uma outra palavra que ela também goste. E a gente vai usando a criatividade para juntar essas 2 palavras. Né? Sei lá, carro, leva um porta-retrato e bota no carro, 2 coisas que ele gostava, e vai falando e vai usando a criatividade. Então, desse jeito, eu fui conseguindo que o Edinho fosse fazendo várias coisas, não só falando mais, mas aceitando algumas coisas, algumas regras em casa, entendendo que ele não podia perturbar as irmãs o tempo todo, né? Ou estragar um trabalho de casa delas, colocando limite nisso. Eu anteriormente, eu exigia demais das minhas filhas sem perceber. 2 meninas sem autismo e que já tinham uma diferença de idade com ele, uma tinha 5 anos de diferença para mais e a mais velha 9 anos de diferença. Então já estavam, né, no ensino médio, trabalho de casa. E quando eram menores, eu ainda falava, não, deixa seu irmãozinho, ele é autista, ele não sabe, ele não pode. Então eu estava, na verdade, reforçando um comportamento até negativo do Edinho. E colocando, né, a culpa disso, usando a desculpa, entre aspas, do autismo. Quando, na verdade, ele podia aprender, por menos verbal que fosse, ele podia aprender que não se borra um trabalhinho das irmãs, né? E que isso e outras coisas não eram aceitáveis, não eram permissíveis. Eu não precisava brigar com ele, não precisava castigar, mas ele tinha que saber que determinadas ações dele tinham reações, né, consequências. E com isso, então, as minhas filhas foram também se sentindo mais fortalecidas. Poxa vida, minha mãe também está me dando razão, né? E isso cria assim um ambiente mais favorável dentro de casa e depois quando a gente leva para fora de casa, né? Na escola, na rua. Então isso, gente, essa terapia e que mais ou menos tudo que eu falo tem a ver com isso que eu aprendi nessa. Bom, eu fiz mais de um curso, Growing Minds, eu voltei depois, 3 anos depois eu voltei lá, eu
eu achei que tinha tudo a ver com a minha maneira de lidar com o autismo do meu filho. Então eu peço para vocês que, claro, querem saber mais, é impossível explicar num vídeo de sábado, que pretende ser curto, né? São capítulos, é impossível explicar tudo como foi, mas procura no Google. E a segunda terapia que apareceu naquele período, entre 7,5, 10 anos, do Edinho, foi o neurofeedback. Neurofeedback está sendo cada vez mais usado para o autismo, aqui no Brasil, né? Porque na Holanda a gente já usa há muito tempo. Eu fui uma das primeiras mães que apostaram nessa terapia, num instituto renomado de neurofeedback aqui na Holanda. E o que é isso? É como se fosse uma ginástica mental. Vou explicar de uma maneira bem simples, bem fácil de entender, porque tem toda uma explicação científica. Mas o neurofeedback, ele propicia que o cérebro da criança ou da pessoa, do paciente, seja estimulado nas áreas onde tem pouca atividade e precisa ter mais atividade. Pelo contrário, ele tenta diminuir ou desativar um pouco as áreas de muita atividade. Pensa, por exemplo, como no caso do Edinho, que era agitado, né? Melhorou, mas continuava agitado, tinha a concentração zero, ou melhor, tinha a concentração de ficar 1 hora fazendo coisas, né? Bem as estereotipias, olhar para a máquina de lavar, ficar olhando para o ventilador girando, isso ele ficava um tempão. Mas para fazer uma tarefa, para aprender alguma coisa, a gente tinha que lutar para conseguir a atenção dele. Então o que acontecia? Nessa área de superagitação e pouca concentração, essa ginástica cerebral, o neurofeedback, dava uma desativada. E nas áreas em que ele precisava, né, de mais estímulo, elas eram ativadas. E como é que isso acontece? Não tem nada misterioso, não dói, não machuca, não nada. A única exigência na Holanda era que o autista tivesse mais do que 6 anos, né, que ele conseguisse sentar pelo menos, e foi difícil. O Edinho não gostava de sentar, mas ele conseguiu. E a gente bota, aliás, o terapeuta, né, bota como se fosse fazer um eletroencefalograma, bota aquelas coisinhas na cabecinha da criança com uma touquinha, totalmente indolor, não machuca nada, e eles sentam diante do computador e fazem um game. Né? A maioria das crianças gosta de fazer um joguinho simples, só que esse joguinho está totalmente estruturado para mexer, né, com tudo que está lá dentro, com essas áreas ativas e inativas do cérebro. É uma coisa fantástica, porque deu resultado. Né? Eu primeiro estava assim, será que funciona, meu Deus? Mas alguma coisa, intuição de novo, né, da Fátima, alguma coisa me dizia que talvez pudesse dar certo. E eu apostei nisso. Achei muito bacana o que o terapeuta, o neuropsicólogo, me disse logo no intake, né, na primeira consulta, que a gente fez uma avaliação toda, um questionário enorme, enfim. E ele falou, olha, neurofeedback no autismo é relativamente novo, mas isso já tem, sei lá, 12, 13 anos. Então, a gente vai observar
se em 5 sessões eu não achar nenhuma diferença, eu não encontrar nenhuma diferenciação com que, né, com o screen, com o que está acontecendo na primeira vez que é feito esse tipo encéfalo, né? Se eu não achar isso, a gente para. E se depois de 5 sessões a gente encontrar diferença, né, progresso, digamos, aí a gente segue. E serão, no mínimo, 40 sessões, entre 40 a 45 sessões, com espaço de, digamos, alguns dias só, uma das outras. Tinha que ser uma coisa constante, tinha que ser assim, tipo, 2 vezes por semana. E aí eu topei. E foi realmente muito bom. Depois das 5 sessões, eu já via que o Edinho estava realmente mudado. Em primeiro lugar, ele adorou. Ele entrou lá quando ele viu que era algo com computador, joguinho, e que era para ganhar pontos, né? Porque nos joguinhos a recompensa para o que acontece lá no cérebro é que são os pontos que eles ganham no jogo, uma coisa assim muito bacana. Então ele adorou, e aí ele queria ir, ele ia com prazer, eu ficava com ele lá o tempo todo, via como acontecia, e depois a avaliação foi ótima, então a gente seguiu 45 sessões, e olha, gente, com a Edinho é para ser feito tanta coisa, que durante 2 anos, com intervalos de 6 meses, ele teve mais de, acho que foram 115 sessões ao todo, espaçados, né? Porque 6 meses no máximo, depois tem que ficar um período, porque o neurofeedback espera que a mudança seja para sempre. Não é uma coisa que você faz a vida inteira, são sessões, é um pacote. O Edinho fez 2 pacotes, 45 sessões. Então, quando acabava, ele tinha, o cérebro dele tinha que continuar, né? Ativado nas áreas certas, desativado nas áreas, né? Que era para ser desativado, e isso constantemente. Então, eu realmente recomendo porque foi bom. Detalhe, aqui na Holanda eu consegui fazer gratuitamente. Eu tomo sempre esse cuidado de falar isso porque eu não sei se o seguro médico de vocês no Brasil ou se o SUS, não sei, juro, não sei se poderia custear o neurofeedback. Se houver a possibilidade de vocês tentarem algumas sessões, façam a nível de experimentar se é uma opção para o seu filho. E um bom terapeuta, um bom neuropsicólogo, um psicólogo que aplique o neurofeedback, ele vai saber instruir, ele vai saber dizer se o seu filho, se a constituição do seu filho é propícia para esse tipo de tratamento, para você também, se for o caso de pagar, não pagar à toa. E eu achei muito importante falar dessas 2 hoje, eu falei muito, eu sei, e se você não entendeu, repete o vídeo, porque me ajudou muito. 2 terapias que foram realmente um divisor de águas para mim, e que não precisou de muito esforço, no sentido de não irritou meu filho, não machucou meu filho, não prejudicou meu filho, não foi ruim para a saúde dele, muito pelo contrário. Então, né, eu acho que eu tinha que dividir isso com vocês. Agradeço por terem ouvido, agradeço por seguirem, agradeço a quem compartilha com outra pessoa que talvez precise ouvir. Tá? Muito obrigada e até o próximo sábado com o capítulo 8 da minha história com autismo, como o Edinho saiu do autismo severo para esse agora mais leve. Um beijo.